Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024. E vocês vão se perguntar, mas quantas vezes ele vai na beira desse rio? Eu venho na beira desse rio quantas vezes for possível. Então a gente tem um dia grande, com 24 horas. Eu me reservo 20 minutos, 30 minutos para estar aqui, no mínimo, quase que todos os dias, durante a semana. Isso me faz bem e estamos cuidando daquilo que Deus tem nos dado. E cada vez que eu venho aqui, sou lembrado de algumas mensagens do Evangelho, tanto do cano sagrado do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para fazer algumas reflexões e ajudar a mim e a tantos outros nessa caminhada, a nossa existência nesse plano terreno. E hoje quero compartilhar com vocês um trecho que se encontra no livro de Atos, no capítulo 17, verso 22. Eu vou ler alguns versículos aqui juntamente para lembrar, de fatos que aconteceram no passado. Paulo relata que Lucas escreve o livro de Atos. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, e outra tradição diz supersticiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e as fronteiras de seus territórios, Deus fez isso porque os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pelo artífice, de tal forma isso é uma imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Ou seja, não foi muito bem aceita as palavras de Paulo junto com os atenienses, ali em Atenas, no Areópago, que era a Assembleia dos Sábios, os grandes sábios, os filósofos gregos, discípulos talvez de Pitágoras, talvez de Aristóteles, de Platão, Sócrates, ou de Tales de Mileto, ou talvez alguns de Epicuro, filósofos da antiguidade, homens que tiveram a sua sapiência, que fizeram algo semelhante à filosofia, comportamento humano, mas Paulo observou que eles estavam um tanto que supersticiosos, acreditando talvez em coisas que
hoje, no mundo que nós nos encontramos, temos bastante pessoas que dão lugar às superstições e não acreditam naquilo que é realmente verdadeiro. Mesmo que nós possamos entender as outras pessoas dentro das suas superstições, esses mesmos supersticiosos podem pensar também para nós da mesma forma que nós cremos num Deus invisível, num ser superior, espiritual, que é espírito, e que emana luz, amor e justiça e verdade para as pessoas que compreendem e têm esse discernimento na pessoa de Cristo, o Cristo de Deus, a qual Paulo estava se referindo, que havia ressuscitado os mortos. E quando ele chegou nessa parte falando que tudo foi testificado e comprovado da morte e da ressurreição de Cristo, os atenienses disseram para ele: basta, chega de parola, em outra ocasião vamos escutá-lo sobre esse assunto. E viraram as costas para ele e continuaram com seus cultos religiosos, com as suas filosofias e com as suas crenças. Paulo não insistiu. Paulo dali foi para Corinto, tinha um encontro com Silas e Barnabé, e no caminho também, em determinada ocasião, encontrou com um casal que havia sido expulso de Roma pelo imperador até Meltocaio, Cláudio Félix, naquele momento. O que nós vimos hoje no meio das nossas comunidades? A pessoa tem a liberdade de ter a sua fé e estender aos seus pensamentos e agradecimentos, busca de respostas e crer em tudo aquilo que a pessoa imagina, dentro daquilo que foi ensinado, foi doutrinado, ou por sua própria expressão de liberdade, de leitura e de busca sobre algo que pudesse ajudá-lo, a ele e a sua família na sua estrutura. E dentro dos seus conselhos, recebendo ensinos e reuniões, poderá que vá se ir fortalecendo com as questões mais supersticiosas da religiosidade, né? Porque a religião, eu sempre repito para vocês, a religião é uma manifestação de religamento do homem, matéria física, com o mundo espiritual, Deus, o Criador. É a religação. Só que nesse contexto da religação que a religião proporciona, há várias ramificações de pensamentos, e muitos deles filosóficos, que tendem a levar para outra dimensão relacionado ao supersticioso. As questões que muitas vezes as pessoas observam cores de tecido, dia da semana, numerologia, astrologia e questões de repetições de fatos, tendo o pensamento de que ou vai ser bom ou vai ser ruim se fizer tal coisa tantas vezes, e se deixar de fazer tais coisas tantas vezes poderá quebrar uma corrente de busca de uma petição, algo que se busca. E tem muitos ainda dentro do grupo da religiosidade, muitos crentes também, que fazem as suas campanhas periódicas de dias após dias, contando elas como se essa corrente, se ela for interrompida, Deus não vai abençoar. Como eu entendo Deus na pessoa de Jesus, e Paulo diz assim, que nós tenhamos a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo a gente vai entender um pouco mais a dimensão de Deus. Quando Filipe pergunta e pede para que Jesus mostrasse Deus, e Jesus fala para ele: tu tem estado comigo a todo momento e não tem me visto, não tem percebido que eu sou Deus, porque Deus sou eu e o Pai somos um só. Eu não faço nada daquilo que não é determinado por Deus, o Pai, no meu coração.
Então por que você está relutando em ver Deus em mim? Assim como nós falamos já, que nós possamos entender Deus na outra pessoa, amando Deus na outra pessoa, nós poderíamos entender que as pessoas se manifestam de acordo com aquilo que creem. E pelos frutos se conhece a sua produção que está fazendo e realizando. E não precisando estar dentro de uma geografia, dentro de um templo, porque, como Paulo falou, Deus não está retido dentro de um templo feito por mãos humanas. Mas Deus é Espírito e o templo que Ele pode estar morando, ou fazer morada, ou procurar um lugar para estar, é o templo do corpo humano. Que nós somos esse templo, templo do Espírito Santo. E essa dimensão de graça e sabedoria que nos é dada pela misericórdia de Deus que chegou e iluminou nossa mente, nosso ser, nosso intelectual, nós passamos por cima dessas superstições de pedras, de gnomos, de coisas que as pessoas dentro da numerologia trazem, alguma coisa relacionada, às vezes dá umas conexões, elas até fecham algumas concordâncias relativas ao que vai acontecer, mas nada disso tem a ver com Deus. Podíamos falar sobre a física quântica, que são os elementos que de toda a natureza se compõem e todas elas têm um propósito, e todas elas têm um resultado específico já pronto para nós mesmos desfrutar daquilo que está em nossa volta, em nosso entorno. E isso é palpável, isso é visível, isso é matéria. E dentro do estudo podemos dizer que realmente aconteceu, está acontecendo e poderá acontecer desse mundo. Agora o mundo sobrenatural, que é o mundo quântico, o mundo espiritual, das dimensões imaginárias, nossa, é incrível a possibilidade do nosso raciocínio se direcionar para Deus de uma forma simples, fé verdadeira, genuína, e ouvindo a voz de Jesus, lendo seus evangelhos, ou que alguém fale realmente desse amor imensurável de Jesus para com a sua noiva, que é a igreja. Nós em Cristo somos essa igreja, e produzindo frutos porque estamos enxertados nesta videira. Isso é essência, isso não é superstição. Superstição é achar que tudo vai dar errado ou que tudo vai dar certo porque nós fizemos algumas coisinhas que foram projetadas para que assim fizéssemos, e se nós não seguir aquele rito não vai acontecer o fato, e se nós deixarmos de fazer tais coisas, os fatos vão ser contra a nossa vida. Claro que todas as ações, ela repercute numa resposta, uma reação vai ter, mas dentro do conjunto daquilo que nós vimos e palpamos e executamos, toda a resposta vai ter daquilo que nós buscamos. Mas muitas vezes nós estamos relacionados com outras pessoas que fazem as coisas ou se omite de não fazê-la e não executá-la. As coisas vão nos atingir, elas poderão ser boas ou poderão ser más. Agora no pensamento imaginário, supersticioso, escada, gato preto, sexta-feira 13, 7 pulinhos na água e um monte de coisas que eu poderia citar aqui, e você poderia complementar com o teu pensamento se você vive dentro dessa questão supersticiosa, não tendo a dimensão do Espírito, da graça, que pode lhe revelar tudo, quebrar todos esses paradigmas que muito foram construídos dentro de algo imaginário, do mundo surreal, trazendo para o material, como se aquilo vai ser solidificado e vai ser construído algo em cima daquilo que nós imaginamos
e seria bom botar uma peça de roupa de uma cor, ou pegar uma água de tal lugar, ou uma terrinha de outro lugar e fazer uma magia com isso chamando-se superstição, em cima de uma matéria que você pega, vê, analisa e espera uma resposta disso. Como Paulo disse, vocês construíram deuses com as suas mãos e depois vocês se curvam perante esses deuses construídos por vocês, adorando-os, algo que não tem vida, que não tem nariz, mas não pode cheirar, tem boca, mas não fala, tem braço, mas não abraça, tem mão, mas não te estende, tem pernas e não caminham. Se não está parado no lugar fixo para que ele não caia, e se você quer transportá-lo, tem que colocar no andor, carregar nas suas costas e dizer que esse é o meu Deus. Então isso é uma superstição trazida dentro de culturas humanas, que nós estamos na Terra e nós temos as nossas culturas humanas terrenas. Agora Deus, na sua imensurável e na sua onipresença e na sua onipotência, ele passa por cima dessas fraquezas nossas humanas, passa por cima de tudo isso e nos abençoa pela nossa ignorância. Agora, quando nós temos um discernimento considerado e ainda teimamos com isto, resultados bons poderão não vir e não colhermos aquilo que buscarmos, e podemos colher aquilo que plantamos, porque isso é a lógica da nossa existência, da nossa vida, do nosso dia a dia. É automático. Aquilo que nós plantarmos, a gente vai colher. E muitas coisas que nós plantamos, outras pessoas poderão colher também. Coisas boas, não coisas ruins. E dentro disso poderá ser também que pessoas plantem, a gente faça parte dessa colheita. Mas a fé genuína na questão espiritual, ela se materializa na figura do que nós ouvimos, cremos e aprendemos e depois passamos. E não entramos em intriga, desavença ou contenda por pessoas que pensam diferentes. Temos que ter esse pensamento e executar essa missão de respeitar as pessoas que pensam diferente e que têm uma fé diferente da nossa, da tua, para podermos viver em coletividade, em sociedade organizada. Temos que observar sempre o resultado do comportamento de cada um, de qual o benefício que isso possa trazer, não somente para a pessoa, que seria uma questão somente egocêntrica, mas que possa multiplicar bênçãos e ajudas e favores para mais pessoas. Não adianta alguém dizer que está fazendo bem relacionado a algo e prejudicando outra pessoa no objetivo daquele bem que ele acha que está fazendo. Eu estou fazendo só o trabalho do bem, mas o trabalho do bem é para prejudicar alguém, para favorecer alguém. Alguém está perdendo. Ou pelo menos com a intenção. Se meu coração já está voltado para um pensamento dessa natureza, eu já estou pecando. Porque nós pecamos pelos nossos pensamentos também. O pensamento de pecar no sentido de que a nossa consciência nos acuse. E a consciência que quando nos diz para nós mesmos que nós estamos errados, é o momento de nós refletirmos. E talvez fazer uma análise realmente daquilo que até hoje aquilo foi benéfico para nós ou que trouxe mal. E botar na balança. E dentro de uma simplicidade andar após Jesus no caminho. Porque isso que Jesus nos traz. Jesus não falou de religião, Jesus não falou de política. Jesus veio quebrando os paradigmas dentro do conjunto da religiosidade e dentro do campo político ideológico. E as pessoas, quando entendiam Jesus na sua essência, seguiam ele após, e indo após ele no caminho, caminhando com ele. E hoje não é esperar que Jesus venha de novo, o verbo encarnado, caminhar na terra, buscar seus discípulos para fazer uma nova renovação deste evangelho. Não, ele já foi anunciado. Basta que nós sigamos ele
pelo entendimento espiritual. E daí esse questionamento e essas superstições, elas vão cair por terra, porque vamos ver que Ele é o pão da vida. E que a água que Ele nos dá, nós não vamos precisar de outra fonte, porque vai saciar a nossa sede. E esse pão descido do céu, que é o seu amor, a sua justiça, a sua verdade e a sua luz, vai satisfazer as nossas necessidades. E outra, nós não buscamos as coisas somente nesse plano terreno, porque buscamos outras coisas mais, e as outras coisas mais nos serão acrescentadas pela nossa fé, pela nosso intuito de buscar sempre essa luz, esse amor, essa justiça, essa verdade em Jesus Cristo, em espírito, não palpando, mas vendo Ele produzindo frutos nas pessoas e se multiplicando naquilo que a gente vê que transforma a vida das pessoas, e que vê que é muito importante aquilo que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu trabalho, nos teus projetos, uma pessoa centrada, equilibrada, observando que tudo aquilo talvez que tu tenha feito até hoje não tenha servido muito para nada, somente foi supersticioso. Tu viveu dentro de uma superstição filosófica, e daí você pode passar a peneira e fazer o filtro. Aí volto a conjecturar a relação ao peixe, né? Come o peixe, deixa o espinho de lado, aí tu vai selecionar realmente o que é bom e proveitoso. E aí tu vai se firmar num projeto de vida existencial, não importando mais com relação, eu estou com tanta idade, não tenho nada. Não, sempre há um projeto de manter-se firme, buscar sempre a saúde e o equilíbrio físico, emocional, psicológico e carne, né? Porque o corpo precisa também da saúde. Eu acho que nós tivermos a mente tranquila, provavelmente vai liberar as toxinas e ajudar o nosso metabolismo, para a nossa estrutura também ficar fortalecida. É muito grande e extensivo, porque isso é um estudo, e dentro da simplicidade que Jesus nos traz a mensagem, assim como Paulo tentando colocar para vocês, para mim, porque quando Paulo estava no meio dos sábios, Jesus, quando era menino, também estava dentro do templo conversando com os grandes sábios, professores, mestres, fariseus, legalistas, e Jesus saiu muito bem no diálogo com eles, porque o Espírito de Deus estava com ele, está com ele, porque é ele dele. Dele provém, dele vem e dele emana, de Deus. Assim como Paulo no meio dos sábios, ali os atenienses, ligados na filosofia, os antigos, eles seguiam Platão, Sócrates e tantos outros. E Paulo vem com uma mensagem que de repente nunca eles tinham escutado, refutaram, não aceitaram. E Paulo seguiu o seu caminho, e assim. Não tem por que estar batendo contra quando a pessoa tem o seu pensamento. Daí vira discussão, contenda, e não há necessidade. E aquele que está em Cristo tem que dar o testemunho do perfume de Jesus, que é amor, que é luz, que é verdade e que é justiça. Tenho repetido isso muitas vezes para que nós compreendamos e vivamos isto realmente, aonde tu está, na tua casa, na tua família, nos teus projetos, nos teus negócios, no teu trabalho, onde tu estiver. Seja uma pessoa amável e ame também. Sendo amado, amada e ame também. Vendo sempre Deus na outra pessoa. Eu estou em paz, espero que vocês também estejam em paz. Busquem a paz, quem não estiver com ela hoje, para que tenha com ela e assim siga a sua caminhada, a sua jornada pelo resto dos dias da semana e pelos restos dos dias da tua vida. Shalom.